pessoal. A dica de hoje vai ser sobre alguns verbos em inglês que são substantivo, mas são verbos também. E o aluno no início do curso de inglês, ele às vezes demora um tempo muito grande, demora bastante tempo para saber, por exemplo, que o book, além de um substantivo, livro, ele significa também, ele é também um verbo. Por exemplo, como I'd like to book a table, gostaria de reservar uma mesa. Aconteceu comigo no meu curso de inglês, dois anos e meio depois é que eu fui ter conhecimento do book como verbo. Então eu recomendo o aluno que está começando no curso de inglês que ele veja bastante as dicas que tem no YouTube, porque elas são ótimas. Tem muita coisa boa e que o aluno, ele com essas dicas, ele melhora muito o nível de inglês dele. Então a primeira dica, como até já falei, é o book. Book todo mundo conhece como um substantivo livro. Então, I need to buy a new book about computers. O book aí, logicamente, é um substantivo. Mas quando você fala I'd like to book a table for 5, eu gostaria de reservar uma mesa para cinco pessoas, quando você vai num restaurante. Outro verbo também que em português é sempre igual, o verbo perder, em inglês nós temos o lose e o miss. Então, o lose é para quando você perde coisas. Então, I've lost my car keys. Eu perdi as chaves do meu carro. Mas quando você usa o miss no sentido de você chegou atrasado e perdeu o trem, perdeu o ônibus, não é o lose que você vai usar o verbo miss. Então, no inglês, lose e miss. Um exemplo com miss. I got up late and I missed the train. I got up late and I missed the bus. E quando também você vai num local para encontrar, numa estação para pegar alguém e você não consegue encontrar a pessoa, também você vai usar o miss. I went to the station to meet him, but I missed him. Eu não fui capaz de encontrá-lo, então I missed him. Miss também você vai usar você usa quando erra o alvo. Então, o tiro errou o alvo, usa aí também o verbo miss. Bem diferente do lose, que o passado é lost, que é perder alguma coisa. Então, I lost my wallet, por exemplo. A outra dica de hoje também é sobre address. Todo mundo conhece address. What is your address? Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Mas address também é um verbo, significa dirigir-se a alguém. Então, I was surprised when he addressed me in English. I was surprised when he addressed me in English. Fiquei surpreso quando ele se dirigiu a mim em inglês. Então, address como endereço, substantivo e o verbo. Outra dica também é sobre o verbo run. Então, I like to go out and run every day in the morning. To run, correr. Mas run também significa administrar um negócio. Então, nessa frase, he has no idea how to run a hotel. Ele não tem a mínima ideia de como administrar um hotel. Então, o verbo run como correr e administrar. Também em português o verbo achar, nós usamos sempre o verbo achar. O que você achou do filme? Eu não consigo achar minhas chaves. Em inglês você tem também verbos diferentes para essa situação. Então, what did you think about his new movie? Então, what did you think? Think, o verbo achar.
pensar sobre o que você achou do filme novo dele. But when you say, I can't find my keys, I can't find, eu não consigo achar minhas chaves. Então, pessoal, olha o verbo, as dicas de hoje, o verbo book, como livro e como reservar, o verbo address, endereço e dirigir-se a alguém, o verbo lose e miss, o verbo think and find, e também quando você cumprimenta alguém, você, how are you? I am fine. How are you? I am fine, thanks. Também em inglês, quando você é multado, o fine, to be fined, significa ser multado. Uma sentença com o verbo fine, slow down or you'll be fined. Slow down, então diminua a velocidade ou você será multado. Então, fine de I am fine, thanks, e to be fined, ser multado. Então, é como eu disse, no YouTube você tem muita coisa boa, muita dica boa, e que às vezes no curso de inglês, no início, você demora para você receber essa informação, não porque a escola é uma porcaria, porque não, o professor não é bom, é que é muita informação, e essas dicas que tem no YouTube vão te ajudar bastante. Ok, pessoal? Bom, por hoje era só isso. See you next video.